Bom nos encontrarmos em mais uma oportunidade hoje para a chave de leitura do 33º domingo do tempo comum. A liturgia desse final de semana é muito interessante e vai resgatar a importância da esperança. Se liga aí e vem acompanhar comigo a liturgia deste final de semana. Vamos lá! Bom, gente, nesse final de semana, nossa liturgia está com um caráter um tanto apocalíptico. Nós vamos olhar então um pouco como essa liturgia vai transcorrer na primeira, na segunda leitura e no evangelho de hoje, passando também pelo Salmo. Se liga nas ideias importantes do evangelho e da liturgia deste final de semana. Na primeira leitura do livro de Daniel, da profecia de Daniel, nós temos sim uma linguagem profundamente apocalíptica, mas é importante estarmos atentos ao contexto que essa leitura foi escrita. A profecia de Daniel, gente, foi escrita em um contexto bastante conturbado. Nós estamos aproximadamente no século II a.C. e nós vemos o território da Palestina passando por um momento muito complicado, pois é um espaço de disputa de terra. E nós vemos que os povos que invadiram a Palestina, que tomaram conta da Palestina logo depois do exílio da Babilônia, são os persas. E no ano de 333 a.C., Alexandre da Macedônia, ele derrota Dário III, rei dos persas, e assume esta região. E neste território da Palestina nós vamos ver muita influência de outros povos, os povos egípcios que queriam tomar conta daquele lugar. Enfim, nós estamos em um contexto de profundo, mas profundo mesmo, disputa de terra, disputa de domínio daquele espaço. E nós vemos que o povo judeu, ou seja, o povo de Deus, o povo da aliança, está passando por esse período terrível de disputa, onde todo mundo quer invadir, influenciar o pensamento e fazer acima de tudo que o povo perca a sua cultura para que seja dominado. A perseguição que o povo judeu sofria, ele causou algumas marcas interessantes. Uma delas é que muitos judeus abandonaram a sua fé, muitos judeus deixaram para trás a sua cultura, o seu povo e embarcaram nos pensamentos estrangeiros daqueles que dominavam a terra. Porém, outros resistiram às dominações, resistiram às imposições de cultura, não perderam a sua fé e confiaram. O livro de Daniel, a profecia de Daniel é muito interessante porque ela surge nesse contexto e vai contar a história de um tal Daniel que passava pelos sofrimentos lá no exílio da Babilônia e foi alguém que teve a capacidade de se manter fiel. Era um judeu que passava pelo exílio da Babilônia e conseguiu se manter fiel à sua fé, à sua cultura, aos seus princípios e, acima de tudo, ao seu Deus. O que nós temos na liturgia da primeira leitura é uma mostra clara desta profecia mostrando que Deus há de intervir, que Deus não abandona o povo, que Deus está do lado do povo e que mais importante no momento da perseguição e do sofrimento é se manter fiel a Deus e aos princípios que aprendemos de nossos pais. A mensagem que nós temos desta leitura de hoje é que Miguel irá intervir em nome de Deus, ou seja, o chefe da guarda celestial há de intervir em nome de Deus, defendendo aqueles que eram perseguidos. A ideia que nós temos como mensagem importante da leitura de hoje é que Deus enviará os seus anjos para cuidar da gente, pedindo, acima de tudo, alimentando em nós a esperança de não abandonarmos a fé, não abandonarmos a aliança, lutarmos e persistirmos, porque Deus caminha ao nosso lado e Ele enviará os seus anjos para cuidar da gente. A mensagem principal da primeira leitura de hoje é, acima de tudo, guardar em nós a esperança e a certeza que cremos em um Deus que caminha ao nosso lado, que está do nosso lado e que irá fazer justiça a seu povo, defendendo e, acima de tudo, intervindo na história em nosso favor. Se na primeira leitura nós temos um resgate importante do caminho da defesa de Deus pela humanidade e o sentido de que Deus levará a humanidade para uma vida eterna, no evangelho de hoje nós temos a continuidade dessa linguagem profética, apocalíptica, no discurso escatológico de Jesus. Ou seja, Jesus vai apresentar já em Jerusalém, Jesus está em Jerusalém já dias antes da paixão, um discurso que vai alimentar a esperança na perspectiva também da vida eterna. Assim como estamos na primeira leitura, no caráter da esperança de confiarmos na vida eterna, de confiarmos em Deus, o evangelho de hoje vai continuar esta caminhada litúrgica. Este discurso escatológico que temos no Evangelho vai se dividir em pelo menos 3 partes. A primeira delas vai anunciar e apresentar algumas coisas que iriam acontecer. A segunda parte vai falar da vinda definitiva do Filho do Homem. E a terceira parte vai falar enquanto ao tempo, que não se sabe nem quando, nem onde, mas que irá acontecer.
Gente, o que mais nos marca o Evangelho de hoje, toda a liturgia, é uma consciência muito clara da mensagem que o Evangelho quer trazer em continuidade da primeira leitura que nós escutamos. Nós vemos que nesse discurso escatológico de Jesus, Jesus está mostrando que um mundo velho há de terminar e iniciar um novo mundo, um novo tempo, mas que isso não é e não está isoladamente de passar e da necessidade de passar pelos sofrimentos, passar pelas dores. O que Jesus parece apresentar aos discípulos e apresenta de maneira muito concreta é a consciência de que para a construção deste novo mundo há uma coisa nos esperando: sofrimentos, dores e perseguições. Aquilo que aconteceu já no início do cristianismo, mas que nós precisamos nos manter fiéis, precisamos ter a certeza de que Deus está do nosso lado e que Ele nos garante e há de nos garantir a vinda e o retorno de seu Filho. E em qual tempo? Nós não sabemos, por isso precisamos estar vigilantes. De tal forma que chegamos na segunda leitura, gente. Olha que interessante. Hoje nós vamos pegar o final do discurso do sacerdócio de Cristo, do sacerdócio de Jesus, e nesse ano litúrgico é a última vez que vamos nos deparar com a carta aos Hebreus. Olha que interessante percebermos no desenrolar da liturgia dos outros finais de semana e, de maneira concreta, neste final de semana que estamos meditando. Nós vemos que passaremos por sofrimentos, passaremos por dificuldades, passaremos por dor, precisamos enfrentar, nos manter fiéis, porque vamos ganhar a vida eterna. E aí a segunda leitura de hoje vai dizer exatamente como que isso vai acontecer. E aí nós temos uma resposta clara, que já vem dos outros finais de semana, na consciência de que fazer isso acontecer é se oferecendo, ou seja, colocando-se à disposição do reino de Deus. E Jesus é aquele que verdadeiramente e de maneira plena vai se oferecer em sacrifício pela humanidade. A forma mais clara de perceber que Deus interveio e veio diretamente nos defender neste mundo foi enviando seu Filho Jesus como sacrifício perfeito para fazer conosco a nova e eterna aliança. A segunda leitura de hoje vai contemplar necessariamente a esperança que a liturgia vai nos colocar, dizendo que Jesus é a intervenção de Deus, a intervenção necessária neste mundo para me defender, para te defender e para alimentar em nós a esperança. De tal forma que nós podemos resumir a liturgia necessariamente no refrão do nosso salmo: defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio, ou guardai-me, Senhor, porque esperei em vós. Necessariamente a liturgia deste final de semana quer alimentar em você e em mim a esperança, gente. Quer resgatar em nós a certeza de que, se nos mantermos fiéis, mesmo diante das dores e dos sofrimentos, alcançaremos a vida eterna. Não há perseguição e não há dor que não terminará com a força e a intervenção de Deus. Deus coloca todos os dias verdadeiros anjos lutando e batalhando ao seu lado. Que neste final de semana você viva, sim, com intensidade na sua comunidade, participe da Santa Missa, participe das celebrações e dos encontros na sua comunidade e tenha a possibilidade e dê a oportunidade de perceber quantas vezes Deus caminha do seu lado e transforma a sua vida. Está com você, fazendo a tua vida se tornar melhor a cada dia. Não se entristeça, não perca a esperança diante das perseguições. Se você olhar a Sagrada Escritura, você vai perceber que o povo de Deus lutou muito para chegar na Terra Prometida e mesmo depois de chegar teve que lutar muito para se manter e mesmo se mantendo, precisou lutar muito por sua liberdade. Que nesse dia você tenha a capacidade de perceber que Deus continua caminhando com o seu lado para te fazer livre, para alimentar a tua esperança e, acima de tudo, para te garantir o céu. Que Deus te abençoe neste dia, abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus e eu, simples assim.